Simbora, galera! Tudo bem? Queridos, vamos começar mais uma nova etapa, um novo curso, tá? E agora um curso de questões comentadas aí para a sua prova, tá? Específicas para a galerinha aí que vai se preparar para o exame da Polícia Militar de Pernambuco. Separei aqui algumas questões, adaptei outras questões, tá? Compilei aqui as minhas apostas e tenho certeza que você vai gabaritar todas as questões de direito constitucional, tá? Todas as questões você vai conseguir gabaritar e marcar e, claro, vai me convidar aí para a festa da vitória, tá? Porque eu acredito que a sua aprovação já está certa, tá bom? Vamos então começar sem demoras. Vem aqui comigo, olha o que eu separei para você. Vamos começar primeiro com o tema direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Olha a nossa primeira questãozinha, que bacana. Segundo o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, segundo o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, com 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a: letra A, emendas constitucionais; letra B, leis complementares; letra C, leis ordinárias; letra D, leis delegadas; letra E, a decretos legislativos. Vamos lá então, tá? Vou só aqui abrir uma tela em branco, tá? Lucas vai colocar uma tela em branco para mim, perfeito, tá? Olha, a banca está te pedindo basicamente a literalidade da letra do parágrafo 3º do artigo 5º, tá? O artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Vai dizer assim, ó, que tratados internacionais de direitos humanos aprovados da seguinte forma, ó, em 2 turnos, com quórum de 3/5, será equivalente a emendas constitucionais, tá? Tratado internacional de direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos com quórum de 3/5, será equivalente a emendas constitucionais. Cris, eu não entendi isso aí não. Tem como desenhar isso para mim hoje, agora, tá? Olha, o nosso Congresso Nacional, ele é bicameral. Bicameral por quê, Cris? Porque ele é composto por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Para que um tratado internacional de direitos humanos tenha valor de emenda constitucional, ele tem que ser aprovado da seguinte forma, ó. Primeiro turno, segundo turno na Câmara, primeiro turno, segundo turno no Senado. São 4 votações. 2 turnos em cada casa. Sendo que toda vez que for aprovada, primeiro turno tem que ser aprovado por 3/5 dos membros. Segundo turno, 3/5 dos membros, tá? Primeiro turno na outra casa, 3/5 de aprovação. E segundo turno na outra casa, 3/5, tá? Então, para que um tratado internacional de direitos humanos, tá? Para que um tratado internacional de direitos humanos seja aprovado, tá? E equiparado a emendas constitucionais, ele tem que passar por 2 turnos e 3/5. Essa é a previsão do parágrafo 3º do artigo 5º. Se esse tratado for aprovado dessa forma, 2 turnos em cada casa do Congresso, com um quórum de 3/5 dos seus membros, aí esse tratado ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Vamos voltar então de novo para a nossa questãozinha? Volte lá na questão. Olha só. Segundo o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, tratado internacional, olha como foi tudo que nós falamos, ó. Um tratado internacional ou uma convenção internacional que verse sobre direitos humanos. Não é qualquer tratado, mas um tratado que verse sobre direitos humanos. Aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, com quórum de 3/5 dos dos membros, tá? 3/5 dos membros. Nesse caso, esse tratado seria equivalente a
emendas constitucionais. Olha que bacana, tá? A emendas constitucionais. Então, nesse caso, marque comigo letra A, tá? Questãozinha tranquila, tá? A banca cobrou literalmente a letra do dispositivo do parágrafo 3º, tá? Olha, parágrafo 3º do artigo 5º é leitura obrigatória aí na sua prova, tá? Parágrafo 3º do artigo 5º é leitura obrigatória na sua prova. Perfeito? Vamos para mais uma? Desce aqui comigo. Olha o que nós temos, tá? Sobre as associações. Olha, assunto importantíssimo. Deixa eu colocar também na tela em branco agora lá, tá? Para a gente conversar mais um pouquinho também. Associação. Sobre as associações, antes de respondermos a nossa questãozinha, tá? O que é interessante saber? Primeiro, a fundamentação. A nossa fundamentação, Constituição, artigo 5º, inciso, tá? Do inciso 17 até o inciso 21, é a nossa base normativa constitucional para o estudo das associações. O que é interessante eu saber sobre as associações, tá? O que é interessante eu saber sobre as associações? Primeiro, que a associação é um direito pleno. Então, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, tá? Para fins lícitos. Querido, olhe para mim. Você nem precisaria estar aqui para saber que uma associação, para existir, ela tem que ter uma finalidade lícita, tá? Uma associação, para existir, ela tem que ter uma finalidade lícita. Uma associação ilícita, lógico que não pode perdurar no Brasil. Uma associação que tem uma finalidade ilícita não poderia perdurar no Brasil, tá? A associação tem que ser lícita, tá? Portanto, eu posso criar uma associação do que eu quiser, desde que ela tenha uma finalidade ilícita. Claro que é vedado o caráter paramilitar, tá? Lógico que é vedado o caráter paramilitar. Mas, olha, desde que ela tenha uma finalidade ilícita, eu posso criar uma associação do que eu quiser. Por exemplo, a associação dos alunos do espaço jurídico, a associação dos moradores do meu bairro, a associação dos protetores de cãezinhos de rua. Eu posso criar uma associação do que eu quiser, desde que ela tenha uma finalidade lícita. Detalhe, para eu criar uma associação, isso independe de autorização, tá? Então, anota isso aqui também comigo. Vem para cá. Olha só. A criação de uma associação independe de autorização. Tá? A criação de uma associação independe de autorização. O que é isso, Cris? Se eu quiser criar uma associação, eu não preciso pedir autorização a ninguém, tá? Nem ao Estado, Cris. Pois é vedada a intervenção estatal para o seu funcionamento. Vem aqui comigo, nota também isso, tá? É vedado intervenção estatal para o seu funcionamento, tá? É vedada a intervenção estatal para o seu funcionamento, tá? É vedada a intervenção estatal para o seu funcionamento. Então, é plena a liberdade de associação, desde que tenha uma finalidade lícita. É vedada a intervenção estatal para o seu funcionamento. Ah, detalhe, ninguém é obrigado a se associar, tá? Ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado, tá? E a associação representa judicial e extrajudicialmente os seus associados, tá? Quando expressamente autorizada. Tem um inciso que eu queria muito que você marcasse, que é o inciso 19. O inciso 19 ele vai dizer que as associações podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisões judiciais, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado, tá? Exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado, tá certo? Então vem aqui comigo, olha só. Coloque assim, ó o esqueminha, tá? As associações, ou seja, uma associação, ela só pode ser compulsoriamente dissolvida
dissolvida ou ter suas atividades suspensas, nos dois casos, por decisão judicial. Por decisão judicial. Exigindo-se, olha só, no primeiro caso, que ela transite em julgado, tá? Então, uma associação só pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Cristo, o que é uma decisão judicial transitada em julgado? Significa que aquela decisão, ela chegou na sua definitividade e não cabe mais recurso, tá? E não cabe mais recurso, tá? Cris, e a associação para ter suas atividades suspensas não precisa de trânsito em julgado? É isso mesmo, tá? Então tu lembra assim, ó, uma associação só pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas por decisões judiciais. Só que no primeiro caso, ou seja, no caso da dissolução, tem que transitar em julgado, beleza? Vamos para a nossa questãozinha então, para responder rapidamente. Olha só o que nós temos. As associações, letra A, poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão administrativa. Por decisão administrativa, não, tá, turma? Mas por decisão judicial, tá? Por decisão judicial. Já começa errada aí, tá? Letra B. Não poderão ser compulsoriamente dissolvidas em nenhuma hipótese, tratando-se de garantia constitucional indisponível. Claro que podem ser, tá? Claro que podem ser, tá? E como eu acabei de fazer o esquema para você. Uma associação, ela pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial transitada em julgado e ela pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial não necessitando do trânsito em julgado. Perfeito? Vamos lá comigo de novo? Vem cá para a nossa questão. Na letra C, ele diz assim: as associações, letra C, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial que haja transitado em julgado. Perfeito, tá? Essa daqui, ó, letra C. Letra C é a nossa questãozinha, tá? Essa é a nossa questãozinha. Só pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Marque letra C como correta, tá? Mas vamos ver porque as outras estão erradas, tá? Vamos ver porque as outras estão equivocadas. Letra D. Só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial, não sendo o trânsito em julgado requisito indispensável para sua dissolução, tá? Só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial, não sendo o trânsito em julgado requisito indisponível, tá? Não, né, queridos? Tem que transitar em julgado, tá? E na letra E está errada porque ele diz assim, ó, poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão administrativa, já está errado, é por decisão judicial. E se é para dissolver, tá? E se é para dissolver, tem que transitar em julgado. Perfeito? Olha, mais uma questãozinha bacana, né? Olha, associação. Pode marcar aí, tá? A associação é tema certo na sua prova. A associação é tema certo aí na sua prova, tá? Não descarte essa possibilidade, não. Vamos para mais uma questãozinha aqui rápida sobre remédios constitucionais. Olha só o que nós temos. Desce aqui comigo. Cássio tomou conhecimento que a praça pública próxima à sua residência será fechada por interesses escusos, posto que no terreno cuja propriedade foi transferida ilegalmente para o particular, será erguido um complexo, tá? Será erguido um complexo. Ó, perceba que nós estamos falando de uma praça pública, de um patrimônio público, tá? Cássio tomou conhecimento que a praça pública próxima à sua residência será fechada por interesses escusos. Posto que no terreno cuja propriedade foi transferida ilegalmente para o particular, será erguido um complexo de edifícios de alto padrão que beneficiará, olha que coincidência, vai beneficiar o prefeito municipal com um apartamento, tá? Segundo a Constituição Federal, visando
anular ato lesivo, nesse caso ao patrimônio público, tá? Que teve notícia, Cássio poderá propor que ação, tá? Olha só. Vou pedir para o meu cameraman aqui colocar uma tela em branco, tá? Perfeito. Porque perceba, nós temos algumas ações aqui, tá? Nós temos essa questãozinha, uma questãozinha sobre remédios constitucionais, e nós temos alguns remédios aqui que se destacam, tá? Remédios constitucionais. Tá? Na minha Constituição, ó, você tem que fazer a leitura. Na minha Constituição, artigo 5º, inciso 68 até o inciso 73, tá? São 5 os nossos remédios. Eu tenho o habeas corpus. Cris, para que serve o habeas corpus? O habeas corpus ele vai servir para proteger, para tutelar o teu direito de liberdade de locomoção, de acordo com o artigo 5º, tá? Inciso 68, tá? Olha só o que nós temos, artigo 5º, inciso 68, ele diz assim: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado em sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder, tá? Então, nesse caso, o habeas corpus tutela a liberdade de locomoção. Eu tenho outro, desce aqui comigo, outro remédio. Eu tenho o habeas data, tá? Eu tenho o habeas data. Deixa eu voltar aqui, pronto, tá? Eu tenho o habeas data, tá? Professor, que porra foi essa? O seu professor que é um pouco desastrado deve ficar apertando os botões errados, tá? Mas vamos aqui, ó, o habeas data, tá? O habeas data, ele vai proteger o teu direito de informação, tá? O habeas data é uma ação personalíssima, será concedido para conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, como também serve para anotação em assentamentos, como também serve para retificação de dados, tá? Quando eu primeiro percorrer a via administrativa e essa informação for negada por via administrativa, eu proponho. O habeas data é ação personalíssima que serve para conhecer, corrigir e anotar, tá, informações pessoais, beleza? Eu tenho mais um, ó, mandado de segurança, desce aqui comigo. Eu estou enumerando para você, tá? Eu estou enumerando para você. Pronto, tá? Eu estou enumerando para você mandado de segurança. Eu estou enumerando para você, tá? Os nossos remédios constitucionais. O mandado de segurança protege um direito líquido e certo, não amparado pelos outros remédios, tá? Eu tenho o mandado de injunção. Eu tenho o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele vai servir para proteger um direito teu previsto na Constituição, mas que falta norma para regulamentá-lo, tá? É quando você tem um direito, tá? Tanto que o mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável um direito ou uma liberdade prevista na Constituição, tá? Prevista na Constituição. E eu tenho, vem aqui comigo, ó, eu tenho a ação popular. E eu tenho a ação popular. Ação popular. Cris, para que serve a ação popular? A ação popular, ela vai servir, a ação popular ela vai servir para proteger um direito, tá? Para proteger um direito ligado ao meio ambiente, ao patrimônio público, histórico, cultural. O artigo 5º, inciso 73, diz assim: qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural e à moralidade administrativa. Acabei de dar a pista, né? A ação popular, ela visa anular ato lesivo
ao meio ambiente, ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural e à moralidade administrativa. Portanto, nesse caso, dá para a gente já gabaritar a nossa questãozinha. Volte lá na questão então, para a gente ver, tá? Olha só o que nós temos na questãozinha. Isso. Cássio tomou conhecimento que é a praça pública. Portanto, eu estou tratando aqui de um patrimônio público. De um patrimônio público, tá? Próximo à sua residência. O Cássio tomou conhecimento que a praça pública próxima à sua residência será fechada por interesses escusos, posto que no terreno cuja propriedade foi transferida ilegalmente para o particular, será erguido um complexo de edifícios de alto padrão, que beneficiará o prefeito municipal com um apartamento, tá? Segundo a Constituição Federal, visando anular ato lesivo que teve notícia, ora, nesse caso, o cidadão aqui, ele pode propor que a ação popular, tá? A ação popular, ela visa anular ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural e à moralidade, tá? E à moralidade administrativa, tá? E à moralidade administrativa. Perfeito? Vamos para mais uma questãozinha? Essa daqui é bacana, tá? Vai misturar uma série de informações, né, e de direitos fundamentais. Olha, assinale a opção correta acerca dos direitos e garantias fundamentais. Olha o que nós temos. A Constituição sobre a Constituição Federal, né? Letra A. Constitui direitos humanos de primeira geração. Constitui-se direitos humanos de primeira geração. Os direitos sociais, culturais e econômicos. Deixa eu colocar aqui numa tela em branco rapidinho, tá? Vê só. Quando nós falamos em gerações dos direitos, tá? Gerações dos direitos ou gerações dos direitos fundamentais, gerações. Alguns autores optam pelo termo dimensão, tá? Tanto faz, geração ou dimensões dos direitos fundamentais. Olha só o que nós temos, tá? A doutrina classifica como primeira, segunda e terceira geração, tá? Com primeira, segunda e terceira geração, tá? Então vamos aqui comigo. Primeira geração, tá? Primeira geração. Primeira geração ou dimensão, tá? Primeira geração ou dimensão. Primeira geração ou dimensão. A primeira geração, ela vai tratar dos princípios ligados à liberdade. Liberdade. Primeira geração dos princípios ligados à liberdade, tá? Princípios ligados à liberdade. Aqui nós temos uma prestação negativa do Estado. Aqui o Estado, a priori, ele não pode se intrometer nas tuas liberdades, tá? Por exemplo, você tem direito de locomoção, você tem direito de associação, então o Estado não pode impedir a tua locomoção, que é livre a locomoção no território nacional. O Estado não pode impedir a tua liberdade de associação e de reunião, tá? O Estado não pode escolher a tua crença, já que é livre a consciência e a crença, tá? Perceba que nós estamos falando aqui de direitos de primeira geração. O Estado ele não pode interferir nestas liberdades. O Estado, a priori, não pode interferir nestas liberdades. Perfeito? Tranquilo, tá? Então, tu lembra do artigo 5º. Na segunda geração, desce aqui comigo, na segunda geração, aqui o Estado dá um tratamento guiado pelos princípios da igualdade. Igualdade, tá? Princípios da igualdade. E aqui o Estado tem que fazer. Aqui a obrigação do Estado é uma obrigação de fazer, tá? Aqui o Estado tem uma obrigação e essa obrigação é a obrigação de fazer. A prestação aqui ela é
positiva, tá? A prestação aqui ela é positiva do Estado, tá? Positiva do Estado, tá? Como assim, Cris? Aqui o Estado tem que fazer, tá? Por isso, nós estamos falando dos direitos sociais, tá? O Estado tem que dar saúde, educação, moradia, lazer, tá? Então, são direitos sociais, direitos políticos, o Estado tem que fazer. E eu tenho a terceira geração, tá? Olha o bizu da terceira geração. Terceira geração. Aqui, eu quero que você lembre do princípio da fraternidade. Fraternidade. Da solidariedade. Fraternidade. Solidariedade. Aqui, tá? Nós vamos ligar os direitos difusos e direitos coletivos, tá? Porque o direito é para mim, é para os outros, é para as próximas gerações, tá? É um direito mais estendido, tá? Transindividual, tá? Transindividual. Então, nesse caso, ó, volta comigo na questão agora, tá? Já dá para a gente gabaritar essa letra A. Constituem direitos de primeira geração os direitos sociais. Não, direito social, só lembrando, direitos sociais é direito de segunda geração, tá? Isso é direito de segunda geração. Já estaria equivocado, já estaria errado aí, tá? Olha mais uma. Se um tratado internacional sobre direitos humanos for aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos, só lembra comigo, tá? Se esse tratado é aprovado em 2 turnos, tá? E por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ele será equivalente a leis complementares? Claro que não, já vimos isso. Ele vai ser aprovado como se fosse uma emenda constitucional. Ele vai ter status de emenda constitucional. Ele vai ter valor de emenda constitucional, tá? Letra C, ele diz assim, ó. O brasileiro nato será extraditado. Opa, já está errado, porque brasileiro nato não pode ser extraditado, tá? O artigo 5º, inciso 51 diz assim, ó: nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for naturalizado, tá? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for naturalizado. E lembra comigo, tá? Quando é que o brasileiro naturalizado será extraditado? Se ele cometeu um crime comum antes da naturalização ou haja um comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas e entorpecentes. Portanto, nesse caso, ó, já começa o texto troncho, tá? Errado. E vamos então para a letra D. A letra D é a nossa resposta correta, mas antes de falar sobre a letra D, deixa eu fazer uma pergunta. Para a sua prova, esquece vida real, tá? Para a sua prova, qual dos 2 direitos é o direito maior? A vida ou a propriedade? A vida ou a saúde, tá? Observe que dentro da Constituição não há hierarquia. Todos os direitos fundamentais têm o mesmo valor hierárquico normativo, tá? Então, desce aqui comigo. Olha só o que nós temos. Se houver conflito entre direitos fundamentais, caberá ao magistrado, no caso concreto, decidir qual vai prevalecer. Claro, levando-se em consideração a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, julgando-a com a mínima restrição. Perfeito, tá? Essa daqui é a nossa resposta. Diante do caso concreto, quem vai decidir é o juiz. Perfeito? Então, essa é a nossa resposta correta. Marque aí comigo, letra D de dado, tá? Querido, damos aqui um intervalozinho rápido. No próximo bloco, a gente dá continuidade aqui a mais questõezinhas. Eu volto já já.